paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala do auxílio ao professor dominical, que estamos aí na segunda aula da nossa série de sala de auxílio ao professor dominical da editora Betel Dominical, no qual eu tenho me empenhado, me dedicado a aprofundar um pouco mais a nossa escola bíblica dominical. A aula completa já está aí no canal, você pode acompanhar, foi colocada segunda-feira. Hoje, quarta-feira, é o auxílio ao professor da escola dominical. Por quê, professor Tony? Porque há uma necessidade, há uma urgência que os professores, principalmente os professores, venham cada vez mais a se dedicar para cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 12. Se é ensino, que haja dedicação. A primeira aula da sala dos professores, do auxílio ao professor, da escola bíblica dominical, foi um pouco mais longa. Hoje será um pouco menor, porque essa sala será cada vez mais centrada no que você vai ter que aplicar ou tentar colocar em prática na sua sala. Professor, eu sou aluno. Melhor ainda, você já está aprendendo na base que para ensinar há uma necessidade de uma dedicação. Somente a revista ela não é suficiente, não que não seja importante, pois nós usamos a revista da editora Betel Dominical, que nesse trimestre, a Igreja e o Espírito Santo. A aula completa já foi. O devocional, todo dia de manhã, de segunda a sábado, um devocional. Aonde é que está esse devocional, professor? É com base em quê? Com base no nosso texto aqui, chama complementar. Sabe esse texto complementar aqui? De segunda a sábado, deveria ser uma leitura diária nas salas. Deveria ser uma leitura diária nas escolas dominicais. Mas como não é, eu, Tony Pinho, estou me dedicando a fazer um devocional de segunda a sábado. Para quê, professor, isso? Se aperfeiçoar na palavra do Senhor. A lição da nossa sala de hoje dos professores ou alunos que querem se aprofundar é a lição número 2. A promessa da vinda do Espírito Santo. Hoje, com a teologia sistemática, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, uma teologia sistemática não, um comentário bíblico. Deixa eu mostrar ele para você. Olha o tamanho aqui. Se jogar em um, mata, né? É uma tentativa de homicídio jogar isso aqui na cabeça de alguém. Esse é da editora Comentário Bíblico Vida Nova. Vamos deixar ele aqui que a gente vai consultar. A minha querida companheira de antigas datas, minha Bíblia de estudo, pentecostal de estudo. Tá aqui. E aqui a nossa revista. Vamos começar por aqui, professor. Quero começar orientando vocês em algumas coisas para vocês colocarem em prática na sua escola dominical. E se você é aluno, já aprender. A revista ela tem algumas dinâmicas, sistematicamente. O que é sistemático, professor? É ensino que vai em uma sequência, não é aleatório, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. A escola dominical não é bagunçada, ela segue um padrão. E qual é o padrão? Você tem o tema da lição 2, o tema, a promessa da vinda do Espírito Santo. Esse é o tema central, vai ter que trabalhar sobre essa temática, sobre a promessa. Segundo, você tem um textuário, esse textuário é o seu norte, é dali para frente que você se baseia. O textuário aqui está no livro de Atos, capítulo de número 2, verso 1. Na revista também temos uma verdade aplicada. O que ele está dizendo? Tudo que você vai aprender, tudo que você vai ensinar, professor, tem que ter uma verdade. E essa verdade tem que ser aplicada na vida do aluno. Tá bom? Verdade aplicada. Esboço da revista. Ou melhor, esboço da lição. É dizendo que cada ponto vai falar. Ponto 1, 2 e 3. Olha só, ensinar sobre a promessa vinda do Espírito Santo é o objetivo, né? Mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo é o ponto de número 2. Falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus, o ponto número 3. Esse aqui é o quê? É o esboço da lição. Veja que é sistematicamente. Aí nós vamos para onde?
Texto de referência, livro de Atos. Lembrando que em livro de Atos aqui, professores, vejam bem, aqui já é o cumprimento, tá bom? Só que aqui o título está falando da promessa. Então você não pode falar do livro de Atos sem antes falar aonde ocorreu a promessa, ok? Indo para cá, nós temos aqui nossa leitura complementar, que eu já falei para você, é o nosso devocional, de segunda a sábado, uma temática. Eu espero você todo dia de manhã. O vídeo, ele vai ao ar às 5 da manhã, mas fica disponível no canal para você assistir o dia que você quiser. Se você quiser maratonar o devocional, você pode. O devocional é a leitura complementar. Nós temos aqui os hinos sugeridos. A minha harpa, cadê a minha harpa? Eu tenho harpa, gente, eu sou crente. Oh, Jesus, a minha harpa ficou lá na minha outra prateleira. Eu tenho harpa, eu sou crente. Aqui, peraí, olha só, já ia esquecendo. Essa aqui é com harpa. Aqui, minha Bíblia Pentecostal de Estudo é com harpa. Ó. Primeiro hino sugerido aqui. 293. Então você, superintendente, principalmente vocês, superintendente, tem que pegar isso aqui, ó. Os hinos sugeridos. Professor, às vezes os hinos sugeridos não batem com a lição. Justamente por isso que você tem que ler antes, superintendente. Preparar o seu esboço antes. Ver se os hinos estão batendo antes. De quando chegar lá no domingo de manhã, vamos cantar o hino 293. Não tem nada a ver com o hino. Aí você vai dizer, a culpa é da revista. Não, a culpa é sua, que não teve coragem de ler qual seriam os hinos aplicados no domingo de manhã. Deixou para chegar no domingo de manhã para ler. Quer culpar a revista? Não, a culpa é sua. Faltou você ler primeiro. Peraí, qual vai ser os hinos que vão cantar domingo de manhã? 239. 239 tem a ver com o tema, a promessa da vinda do Espírito Santo? Deixa eu ver. Implantamos o Consolador. Opa, tem sim. Se está falando do Consolador, então tem a ver com a promessa, porque o Espírito Santo é o Consolador. Professor, pode cantar? Não, não é eu não. Não é para mim não. E qual é o outro? 290. Vamos lá. Vamos ver se o 290 tem a ver com a revista. 290. Teu Espírito vem derramar. Tem a ver ou não com o hino? Mas se você pegar um hino que não tem nada a ver com a lição, você vai dizer que a lição está errada, superintendente? Você não fez nem coragem de consultar, ver se os hinos sugeridos são os hinos que bate com a lição. E o outro, 336. 36, tá vendo? A minha companheira aqui, irmão, você está pensando o quê? A oração de Elias. Confesso, chuva manda Senhor, chuva do Consolador. Ou seja, todos os três hinos sugeridos, 239, 290, 336, tudo a ver com a lição. Mas quem que tem que conferir isso aí? É você, superintendente, você, professor. Porque se algum hino desse não tiver compatível, você escolhe outro que tem a ver com a lição. Você está numa sala para professores, ou melhor, alunos também sendo treinados, tá bom? Vamos lá? Então você também tem um motivo de oração. Quantos professores, coloca aí na descrição do vídeo, por favor. É um pedido do professor Tony. Vocês fazem a oração sugerida pela revista. A revista tem um pedido de oração sugerido. Olha a sugestão do motivo de oração no domingo de manhã. Ore para que o Espírito Santo continue sendo derramado sobre a Igreja de Cristo. Vamos orar, Senhor, abençoa a nossa escola dominical, que seja uma bênção. Não, a oração tem tudo a ver com o tema. Até na oração a revista ensina, irmão. Mais mastigado do que isso, só a mãe dando comida para passarinho. Engolir. O que é isso, gente? Nós somos professores, nós somos superintendentes, nós somos instrutores, nós somos aqueles que instruem o povo de Deus. Então, está aqui, instruidinho, tá bom? Temos o esboço da lição, que já lemos aqui, pois que é objetivo. E aqui temos o esboço, certo? Que também você pode seguir. Isso aqui é plano de aula, irmão. Tu quer um plano de aula melhor do que esse? O professor está te dando de graça.
Aí sim nós temos a nossa introdução. Muitos pulam a introdução. Introdução já está dizendo, irmão, é para você dar início ao estudo. Então você tem a introdução. Aí agora sim nós vamos para o nosso ponto número 1, a promessa da vinda do Espírito Santo. No ponto 1.1, a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Só que nós vamos ler somente na parte que está. Deixa eu me organizar aqui, porque o meu comentário bíblico é muito grande. Vamos nos concentrar primeiro, somente na parte azul, que é designado aos professores do aprofundamento. Antes de nós aprofundarmos aqui, eu tenho uma pergunta e será vergonhoso, veja você, será vergonhoso se a resposta for não. Todos os professores que vão dar aula na Escola Bíblica Dominical, essa lição, essa revista, já leram o livro de Joel? Você já leu o livro de Joel? Se você não leu, você não tem, você não pode de hipótese nenhuma aplicar essa aula. Quantos capítulos é o livro de Joel? 30? 300? Não, irmão, 3. O livro de Joel é somente 3 capítulos. Você pode fazer essa leitura agora. Agora você pode ler 3 capítulos. Professor, eu nunca li o livro de Joel todo, vá dar aula. Você não está fazendo da maneira correta. Eu estou aqui para orientar. Eu estou aqui para ensinar. Livro de Joel tem que ser lido. E qual é o outro livro que eu tenho que ler para poder dar aula? Agora na revista toda. Livro de Atos completo. Todo o livro de Atos. Mas para essa lição você tem que entender que você tem que ler o livro de Joel. A gente pentecostal, por muito tempo fomos dito que a gente não quer estudar. Vocês sabem disso. Olha aqui a minha parede aqui, ó, com as capas das minhas lições que ao longo dos anos eu coloquei. Fiz uma parede só com elas. Livro de Joel, irmãos, é inaceitável um professor de escola bíblica dominical aplicar essa aula sem ler o livro de Joel. 3 capítulos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá bom? Olha que fala aqui o esboço do livro de Joel. Convocação para a oração. A gente só quer a parte do livro de Joel que fala que Deus vai derramar, vai batizar. Calma. Deus primeiro chama o povo para uma convocação de oração. Só quem lê o livro de Joel sabe disso. Que primeiro Deus está dizendo, corrigem, senão vai vir gafanhoto, vai vir a lagosta. E se você for ver, vai vir o pulgão, vai vir destruição. Mas orem, meu povo. Ele convida os anciãos a orar. Ele diz, o noivo saia das suas recâmeras, a noiva saia dos seus aposentos, se prostre em oração. O livro de Joel, primeiro, é uma convocação para a oração. Está aqui o esboço, ó. Convocação para a oração. A gravidade da situação, entender a gravidade da situação, desafios e diferentes grupos. Não pode, divisão. Paulo foi contra, mas antes a Bíblia já estava falando que não operava em divisão. Vamos falar um chamado à oração pública, ou seja, toda a nação de Israel foi convocada para orar. Pregando por um veredito, a única chance é quando o povo se prostra para orar. Tá bom? Aí depois que o povo é convocado para orar, aí nós temos o quê? A resposta da oração. Vitória sobre os gafanhotos. Gafanhotos aqui, professores, tem 2 conotações. Ou o gafanhoto inseto, literalmente, ou gafanhotos, muitos povos vindo sobre Israel para destruir. A gente tem essas 2 conotações, literalmente, o gafanhoto, o inseto, ou uma multidão de pessoas, muita gente, para querer destruir Israel. Então Israel teve a vitória. Renovação e proteção para o povo de Deus. Resposta de oração.
tribulação para as nações e segurança para Israel. Quando que Israel triunfa, quando que a igreja de Cristo triunfa e o mundo perece, quando a igreja está em oração. Então veja que o livro de Joel não é um livro somente de derramar o Espírito. Primeiro é um quebrantamento, é um convite ao quebrantamento. E para encerrar, bênçãos para o povo de Deus. Aí sim a gente vai ter as bênçãos para o povo de Deus. Só aí que a gente vai ter. Primeiro é uma convocação. Então, antes de a gente entrar na nossa revista, eu quero ler com você. Eu sempre recomendo uma Bíblia de estudo por causa disso aqui, ó. Aqui tem uma introdução. Aqui também, ó, no livro de Joel, você tem um esboço na Bíblia que vai trazer para você, por exemplo, olha só, o autor, quem é o autor? Joel. O tema, o grande e terrível dia do Senhor. Então, o livro de Joel não é sobre bênção, é sobre o dia terrível do Senhor. Mas por que derrama a bênção, a promessa de derramar sobre o Espírito? Porque o povo já estava convocado para orar. E com oração vem as bênçãos. Mas o livro de Joel não é sobre bênção. O livro de Joel é sobre pronunciar ou anunciar o grande e terrível dia do Senhor. Foi escrito em 835 a 830 a.C. Tá bom? Então você tem aqui um panorama geral. Você tem o propósito do livro, tudo isso aqui, ó. Visão panorâmica, característica específica, livro de Joel no Novo Testamento. Aqui nos interessa essa parte, porque ele vai mostrar o livro de Joel sendo apresentado no Novo Testamento. Então você precisa de uma Bíblia que te dê esse subsídio, tá bom? Vamos ler o livro de Joel. Eu quero começar pelo capítulo de número 1. Não vou ler com você todo, mas eu quero ler um pronunciamento de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Só esses 3 versículos para a gente começar. Diz assim: a palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Penuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outras gerações. Por isso que a promessa é feita, porque há um chamamento de anunciamento de pai para filho, de filho, e vai até o cumprimento. Por isso que Pedro, quando diz, é o cumprimento do que falou Joel, porque desde lá que nós estamos anunciando. Então, nós acreditamos que antes da vinda de Cristo, vai ter um avivamento maior do que nós estamos vivendo. Porque é quando o povo entender, no geral, que precisa se render aos pés do Senhor. Tá bom? Livro de Joel é mais do que uma lição de casa, é quase uma obrigação, porque obrigado, ninguém é obrigado a nada. Nem para ir para o céu você é obrigado. Mas eu digo que você seria muito, mas muito negligente se você aplicar essa aula sem antes ler os 3 capítulos do livro de Joel. Assim, deixa eu tomar um gole de água. E vamos lá. Começando aqui pelo ponto 1.1, né? A promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. O pastor Amado dos Santos diz assim: a expressão de Joel, há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, isso é Joel capítulo 2, 28, sugere uma verdadeira convocação com ligações entre os versículos 12 e 17. Já vamos ler. A ênfase profética do referido texto é uma chamada à responsabilidade.
Uma responsabilidade. Convertei-vos a mim com jejum e com choro e com pranto. Olha só, Joel capítulo 2:12. Deus está dizendo para Joel, fala para o povo, vim a mim com choro, com jejum, com pranto. Então a gente só quer o derramamento, mas esquece da responsabilidade de orar, gemer e chorar. E mais ainda, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo, quando estava angustiado, rasgava as vestes, mas o coração continuava duro. Então é uma convocação para o derramamento do Espírito Santo, rasgar o coração e não as vestes. Isso é Joel capítulo 2, verso de número 13. E também incluiu, santificai a congregação, proclamai o dia da proibição, ou seja, ninguém come, ninguém bebe, ninguém faz outra atividade a não ser chorar, a não ser lamentar, a não ser prantear, a não ser colocar cinza sobre as cabeças, a não ser se quebrantar, que é para que cumpra a promessa do Senhor. Isso é Joel capítulo 2, verso 15. Ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Feito tudo isto, então certamente ocorrerá o derramamento do Espírito Santo. Olha a convocação. Anciãos, está aqui. Congregar o que? Os filhos, até as crianças que mamam. Os noivos saiam das suas recâmeras, as noivas dos seus aposentos, que é para que todos se alegrem. Por que ele fala? Veja só, os anciãos já estão, vamos dizer assim, já estão acomodados pela sua estatura. A criança que mama não tem noção ainda. O noivo tem muito que comemorar com a sua noiva, pois estão na noite de núpcia. Ele diz, para tudo, e venham buscar a minha presença. Esse é o livro de Joel, é baseado nisso aqui, irmãos. Dá uma pausa sobre Joel capítulo 2, 28. Entende o contexto, você é professor. Alunos, aprendam isso. Toda a história tem que ter contexto. Por que foi, como foi, para quem, quando, por quê, onde. Tem que entender isso para entender a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. O dicionário Ukefield. Deixa eu falar para vocês. No grupo do Telegram, para quem quer, ninguém é obrigado. Você entra no grupo do Telegram, baixa esse dicionário de graça, 0800 para você. Só tem que entrar no grupo do Telegram e ali tem algumas pessoas já que já entraram, já estão pegando todo o material para estudar. Então não perde, esse dicionário está lá, tá bom? Olha o que diz aqui. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse... Peraí, esse aqui, gente, deixa eu só um adendo aqui, é o ponto 1.2, tá? A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista, 1.2. Lembrando que a gente está falando só para os professores, ou no auxílio, né? Um acréscimo, auxílio ao professor da escola dominical. Voltando, isso aqui é um argumento ou um comentário do dicionário bíblico, Ukefield, eu creio que pronuncia assim. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse aos 12, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8. Que foi onde aconteceu tudo, né? Com a chegada do Pentecoste, a igreja entrou nos últimos dias, isso mesmo. Os escravos, servos, assim como os livres, as mulheres, filhas, assim como os homens, iriam agora profetizar. Aqui tem um comentário que diz que iria como fosse no tempo de Moisés, que Moisés profetizou, tirou de Moisés o seu espírito, foi tanto poder que até quem estava fora do arraial também profetizou.
certo? Os judeus de Creta e da Arábia ouviram falar das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Então, o batismo naquele dia com o Espírito Santo foi uma capacitação para falar da grandeza de Deus. E todos aqui, os cretanos, creio que seja isso, e os árabes ouviram dizer que Jesus é bom. Ele é o Filho de Deus, ressuscitou para estar no céu. No ponto 1.3, Stanley Orton, está lá no grupo também a teologia sistemática de Stanley Orton. É só pegar e ler. Já li 5 capítulos, terminei o 5º capítulo hoje, tá? Do Stanley Orton, falando sobre a autoridade da palavra de Deus, que diz assim: é difícil sugerir um dos títulos ou propósito do Espírito Santo seja mais importante que outro. Tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. E há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual todo quanto se tem dito a respeito dele é agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo é o penhor que garante nossa futura herança em Cristo. Deixa eu pegar a revista aqui. Ó, tá vendo essa revista aqui? Essa revista é da Sala do Conecta Mais Jovem do 3º trimestre. Aqui está falando justamente sobre isso aqui, ó. O Espírito Santo presente em todo o tempo. As 13 lições, as 13, está no canal. E essa revista também está em PDF no grupo do Telegram. Por que você está apresentando essa revista, professor? Porque aqui tem o Espírito Santo e seus títulos. É isso? Deixa eu ver como é que está aqui certinho. O Espírito Santo os dons do Espírito, batismo com o Espírito Santo, jovem, fruto, revestido. Ó, representações do Espírito Santo, lição de número 6. Representações do Espírito Santo. Tá aqui, ó. Representações do Espírito Santo. Você quer aprender um pouco mais sobre as representações do Espírito Santo, como fala aqui? Não é regra. Não, aliás, não é que não é regra. Deixa eu recapitular. Nenhum atributo ou nenhuma característica ou representações do Espírito Santo pode defini-lo como tal, porque o Espírito Santo é eterno. Então a gente tem o Espírito Santo como fogo, como água, como vento, nome como Consolador. Deixa eu ver aqui, ó, o Espírito Santo como azeite, pomba, fogo, água, selo, penhor, óleo. Que mais? Deixa eu ver o que tem mais aqui. O Espírito Santo é vento, o Espírito Santo sopra onde quer, o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é uma pomba. Então, todos os títulos do Espírito Santo não o definem, mas mostra a sua característica. Então, essa revista aqui, se você quer aprofundar aqui nesse assunto, dá vai lá no grupo e baixa de graça, tá bom? Nosso ponto de número 2, agora, a promessa se cumpre, só que nós vamos para o 2.1, o Espírito Santo é o ensinador. Aqui eu amo, né? Porque o Espírito Santo nos ensina, mas ensina só aqueles que se dedicam, só aqueles que buscam. Você já se inscreveu no canal? Nesse auxílio ao professor? Não é a lição já está aí desde segunda-feira. Aqui é uns auxílios, uns toques, umas dicas para os professores. Olha só, diz assim, Stanley Orton de novo. Você tem que entrar no grupo para baixar essa teologia sistemática, irmão. Tem que baixar, porque a revista vai citar muito Stanley Orton. Então vai te ajudar muito. Em vez de ler só uns trechos do Stanley Orton, você vai ler uma teologia sistemática inteira. O Espírito Santo pode e irá ajudar todo crente a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus e a sua obra contínua no mundo. Aí tem gente que fala, né? Quem não já ouviu? Professor, eu leio e não entendo. Então, busque o batismo com o Espírito Santo, se jogue sobre Bíblia de estudo, comentário bíblico, outros vídeos relacionados ao assunto
que o Espírito Santo vai capacitar. O Espírito Santo vai te ajudar, porque ele tem uma característica que é ensinador, tá bom? Ele nos levará a toda a verdade. Esta promessa, no entanto, exige também que cumprimos com o nosso esforço. Devemos ler com cuidado e com oração. Lembra que eu falei que tem igreja que não faz a oração que está pedindo a revista? Ora por qualquer coisa e não ora pelo motivo da oração? Então, se você quer aprender a palavra, você tem que ler e orar. É forte. Está pensando que é brincadeira? Ser professor? O chamado, meu irmão, é para poucos, né? Poucos. Não, professor, poucos são escolhidos. Não, poucos são chamados. E menos ainda são os escolhidos. Porque se dedicar, irmão, não é para qualquer um, não. Há um esforço nosso. O Espírito Santo nos ajuda. A palavra é ajuda. E você não faz, o Espírito Santo não faz por nós. Ele nos ajuda a fazer a nossa parte. Ler, estudar, aprender, ver cada vez mais da palavra dele. Certo? Deus jamais teve a intenção de fazer da Bíblia um livro de difícil compreensão para o seu povo. Isso mesmo. Porém, se não nos dispusermos a cooperar com o Espírito Santo mediante o estudo e aplicação de regras sadias de interpretação, nosso modo de entender a Bíblia, nossa regra infalível de fé e conduta ficará carregada de erro. Por quê? Porque não queremos, teologia sistemática, livros que nós tivemos aqui, se a gente não se debruçar isso aqui, ou como diz aqui, qual é a palavra, dispusermos a nos dedicar, vai ter aí os erros, porque falta o estudo. E você está aprendendo, então esse erro você não vai cometer. Não é verdade? Sim, vigia na terra, você é crente. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade, à medida que lemos e estudamos cuidadosamente a Bíblia sob sua orientação. O Espírito Santo me ajuda aqui. Eu estou lendo o livro de Joel, não estou entendendo. Aí o Espírito Santo vai me lembrar que aqui é uma história com linguagem judaica. Então eu tenho que pegar um livro, eu tenho ali, Enciclopédia da Vida de Jesus, aonde? Nos tempos judaicos. Introdução, um livro, tenho também ali, Introdução ao Antigo Testamento. Por isso que as nossas escolas dominicais, irmãos, estão cada vez mais menores. Porque os alunos estão percebendo que os professores não estão sendo dedicados o quanto deve ser. Não é que eu sei tudo, não, jamais saberei. Mas o aluno sabe quando o professor não estudou a revista. Ele sabe que o professor estudou a revista no sábado de noite para pregar a lição domingo de manhã. Tanto que, como eu falei, tem gente reclamando aqui no canal. Professor, um absurdo, o hino sugerido aqui falava de velório e não era sobre velório. Sabe por que ele está reclamando? Porque ele não teve coragem de, na semana, ler qual era o hino que ia cantar no domingo. Deixou para abrir a revista para no domingo. Meu irmão, ou eu trabalho sério para ensinar a palavra de Deus para vocês, ou eu vou estar dando tapinha nas costas e o povo de Deus está sendo de qualquer jeito. Olha aqui, você está pagando quanto por isso? Aí você pode até brincar comigo, né? Porque alguém brincou outro dia. Eu pago a internet, professor. Pois é, pago a internet, mas para mim, você paga quanto? Nada. O grupo do Telegram é de graça. As revistas é de graça. É verdade que lá tem uma mensagenzinha. Não esqueça que você está recebendo de graça. Não é porque é de graça, irmão, que não presta. É porque é de graça porque há uma dedicação de querer ensinar o povo de Deus. Então o povo sabe se você está estudando ou não está. E eu mesmo me baseei várias vezes no canal da editora Betel, no canal da editora Boa Semente, no canal o pastor, eu esqueci o nome dele, muito bom ele também. Gente, eu escutava muito ele, escutava vários outros para poder aprender e agora estou podendo ensinar. Então, há dedicação, tá bom? Não faz isso. Não vai ler a revista no sábado de noite para aplicar no domingo de manhã. O povo sabe que você está fazendo isso. O povo sabe sim. Ponto de número 2, o Espírito Santo como consolador. Diz aqui, o bispo primaz, Manuel Ferreira, o nosso bispo primaz do Ministério do Madureira.
Precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é ele quem nos leva a Jesus. Fica bem claro, portanto, que Deus o enviou para nos consolar em todas as nossas aflições, nos fortalecendo para que possamos resistir nos dias maus. Outro ponto que devemos ter em mente é que o Espírito Santo reside no crente a fim de ajudá-lo em sua caminhada cristã. Então vamos lá. O Espírito Santo aqui, o bispo primaz Manuel Ferreira está dizendo o quê? Que o Espírito Santo tem duas funções como consolador. Primeiro, nos apresentar Cristo. É ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É ele. Pecado, justiça e juízo. É ele que convence o homem, então logo lhe direciona a Cristo, lhe apresenta a Cristo. E o Espírito Santo nos traz um senso de comunhão com ele. Então essa comunhão nos leva a Deus, a Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, dois papéis principais aí do Espírito Santo. 2.3, o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Mais uma vez, essa revista tem uma lição completa falando sobre isso. Jovens fortes. Não sou jovem, serve para todos nós que estamos aprendendo a palavra de Deus. Nos diz assim: a ação do Espírito Santo vai além de nos consolar. Ele nos auxilia, nos conduzindo à vitória sobre o pecado. Neste trajeto, a compreensão que devemos ter é que o Espírito Santo é um amigo primoroso que nos auxilia quando necessitamos do socorro do alto. Já vamos ler Romanos capítulo 8, 26. Com a sua ajuda, Deus transforma a vida do homem e da mulher, libertando do jugo do pecado e da opressão do mal. Deixa eu pegar aqui. Tem que ser a minha companheira também, né, irmão? De estudo e de leitura normal tem que ser essa aqui, porque aquela ali é pequenininha demais. Misericórdia, Jesus. Romanos. Você vê que a gente lê pouca Bíblia porque é mais argumento para vocês, mas não que não tenha citações bíblicas, tá bom? Fique bem claro. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá aí. Ele nos ajuda, não somente nos consola, mas nos ajuda a vencer o pecado. Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo em sua vida. Sempre. Tá bom? Dê ênfase na sua sala, professor. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai consolar você. Ponto de número 3, o Espírito Santo prometido por Deus. É o ponto número 3. Aqui no ponto número 3.3 vai dizer, 3.1. Eu quero terminar a lição antes do tempo. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Lembrando que a teologia sistemática de Stanley Orton é uma perspectiva pentecostal. Professor, você tem algum livro reformado? Tenho. Eu tenho uma Bíblia ali, Hernandes Dias Lopes. Professor, você tem. Foi presente do meu amigo Alexandre. Boa Bíblia, hein? Hernandes Dias Lopes. Eu falo para minha esposa que ele é um pentecostal presbiteriano. O Hernandes Dias Lopes. Irmão, homem sábio demais, coerente nas suas palavras, ensina a palavra de Deus com uma maestria sensacional. Tenho também, mas nós estamos falando de Pentecoste. Eu creio que Hernandes Dias Lopes, só qualquer dia, irmão, você vai ver ele no púlpito aí dando uma rajada de língua. Pense num homem que é crente. Vamos lá, vamos ver essa promessa aqui, no ponto número 3, diz assim, pastor Ezequias Soares, irmão, é um prateleira de cima, hein?
A promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento e dela falou João Batista e foi, com certa frequência, reiterada pelo Senhor Jesus. O discurso sobre a vinda do Consolador, em João capítulo de número 16, já vamos abrir, do 8 ao 11, fala do relacionamento do Espírito Santo com o mundo, ou seja, as pessoas em gerais. Vamos abrir aqui nossa Bíblia. Deixa eu colocar minha Bíblia Pentecostal de Estudo aqui para eu ficar com essa que é maior para poder ler, irmão. Que eu já sou um senhor de 4-3 anos. 4-3. Eita Jesus, 4-3, meu Pai. Glória a Deus por isso, não é verdade? Vamos lá. João 16, do 8 ao 11, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é que está julgado, meu Antônio? Professor Antônio? Julgado e condenado. Satanás já está julgado e condenado. Não tem salvação para ele mais não, viu? Não adianta pedir não. Ele vai para o lago de fogo. É o lugar dele. Reservado para ele. Tá bom? Aqui, ó, nessa lição, tem o Espírito Santo no Antigo Testamento. Deixa eu ver, lição de número 3, o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá bom? Aqui, ó, lição de número 3, identidade do Espírito Santo? Não, aqui, ó, tá aí para você ver, ó, dá um clique aí, entra aí. O Espírito Santo no Antigo Testamento representava Deus em ação na criação, nas pessoas e no mundo. Isso é o ponto-chave da lição. Subsídio para vocês, professores. Então, o Espírito Santo tem essa função e o mundo já está, aliás, o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás. Já está julgado e condenado. No ponto 3, ponto de número 2. Agora nós vamos falar mais uma vez aqui o bispo primaz Manuel Ferreira. 3.2, promessa se cumpre no Pentecoste. Eita glória! O bispo Manuel Ferreira coloca aqui, ó, o trauma que os discípulos sofreram com a morte de Jesus e a acusação de terem roubado o túmulo do mestre os ocasionou grandes dores e temores. Contudo, isto não foi suficiente para que abandonassem a fé. Ou seja, perderam o seu mestre, morreu na cruz. Foram acusados, perseguidos, porque disseram que roubaram o corpo dele. E eles não abandonaram a fé. Eles ficaram crendo na promessa. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lembrando que na ascensão de Cristo, mais subsídio, professor, na ascensão de Cristo tinha aproximadamente 500 pessoas. E no batismo do Espírito Santo, no de Atos capítulo 2, sobraram quase 120 pessoas, podia ser 115, 119, 110, não sei que perspectiva que o escritor coloca, quase 120 pessoas. Por que ele não colocou 119? Qual a resposta? Não sei, mas de 500 que viram a sua subida aos céus, sobraram apenas quase 120, tá bom? Não, a sua fé não foram, né? As suas fé não foram, que eram quase 120, abalada. Muitos creram, buscaram e esperaram serem cheios do Espírito Santo. Jesus havia prometido que aconteceria após a sua morte. João 16, já estamos aqui, versículo de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Eita glória! Então, Jesus não deixou eles desatentos. A dor
cegou eles, é verdade? A dor às vezes não nos deixa ver claramente os fatos. Então, como falou aqui o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, Jesus morre, Jesus é sepultado e depois é dito que Jesus, que os discípulos roubaram, causou traumas que cegaram alguns, que abandonaram, mas ficaram, 120. No dia da festa do Pentecostes, estavam todos reunidos e suas orações foram respondidas e todos foram cheios do Espírito Santo, transbordaram. Deixa eu tomar mais um gole de água. Isso, toma água. Diz aí que água é vida. O homem tem que tomar água, irmão. E eu gosto muito da ilustração do Espírito Santo como água, porque é bem assim. São duas coisas que o ser humano precisa para sobreviver. Eu falava na sala dos jovens isso aí. Pão e água. Você sabia que um consegue viver de pão e água? Lógico, vai ficar debilitado, não vai ter toda a sua energia, mas pão e água. Certo? Então, quando a gente faz jejum, é literalmente dizer para a nossa carne que a nossa carne não manda em nós, porque a gente rejeita o pão e a água, certo? E rejeitando o pão e água, a gente pode entender que a gente diz para a carne que melhor é ter o Espírito Santo. E a gente pode pegar o que disse o salmista: assim como as costas anseiam por água, eu anseio por ti. O que a gente aprende com o salmista? Que como a água ela é o essencial para a vida do ser humano, o Espírito Santo ele é essencial para a vida de quem é cristão. Todo cristão precisa do Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito Santo é um cristão morto, 100% morto, 100% morto. Então, água é vida, Espírito Santo é vida. 3.3. A promessa continua de pé. Continua de pé na tua vida? Tu acredita que tu pode ainda ser cheio, transbordante, recalcada, sacudida e transbordante? Transbordar, falar em língua, profetizar, curar, cantar, ensinar. Irmão, deixa Deus te usar. O Espírito Santo está aí para você. Essa promessa continua de pé. Se o Espírito Santo tomar você na sala de aula, meu irmão, para você chorar, você chora. Se é para profetizar, profetiza. Professor, mas eu estou ensinando e eu estou falando e chorando. Eu ensino e choro. Por quê? Jesus é bom. E o Espírito Santo não está limitado a espaço nem a lugar. Deixa ele te usar. 3.3. A promessa continua de pé. Mais uma vez, o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira. Devemos rogar ao Pai que, assim como na igreja primitiva, o Espírito Santo nos ajude a sermos saudáveis na fé, sólidos no entendimento e zelosos, na sustentação da chamada do legítimo avivamento espiritual. Mais uma vez, legítimo porque tem o falso. Então, temos que pedir para ficarmos com o legítimo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é nosso amigo e está disponível a um relacionamento mais profundo com aqueles que o desejam. Você deseja o Espírito Santo? Então o Espírito Santo deseja estar em você. O Espírito Santo deseja permanecer movendo em você. Então, que a sua aula, domingo de manhã, seja rica nesses detalhes que eu te dei agora, que você coloque em prática, professor. Pelo amor de Jesus Cristo. Não deixe de ler o livro de Joel, capítulo 3. Perdão, os 3 capítulos de Joel, que é o livro completo. 1, 2 e 3. Tá bom? Não esquece de você ter comentário bíblico. Tá aqui, ó. O tamanho do brinquedo, subsídio, uma Bíblia de estudo, a minha é a Pentecostal de Estudo e a base que é a nossa revista. Mas acima de tudo, você precisa do Espírito Santo. E mais, você precisa se dedicar ao estudo. Você está na sala do auxílio ao professor da escola dominical.
Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso devocional amanhã. Que Deus te abençoe e você tenha uma excelente aula no domingo pela manhã.